Tu sabe, Tati, que hoje se fala muito, né? Que a empresa é feita por pessoas, para pessoas. Existem muitos jargões sobre isso. Mas a base, eu acredito, das relações humanas, sejam elas no mercado de trabalho, no trabalho, sejam elas nas relações pessoais, é o autoconhecimento. Olá, sou a Tati Solepa do Pod Peregrina. Você está assistindo na GTV em primeira mão, sempre aos domingos. E eu quero agradecer sempre a KV Makeup, linha de maquiagem maravilhosa que presenteia nossas convidadas, que hoje temos aqui Janaína Crespo. Obrigada, Jana, pela visita. Bom. Por conceder a honra aqui da tua presença no Pod Peregrina, porque o papo contigo vai ser demais. Esta mulher empreendedora, 20 anos à frente de uma empresa, a Casa Clima. Isso. Ela é pós-graduada em várias... Quantas pós-graduações tu tem, mulher? Pelo amor de Deus. 5 pós-graduações. 5. Eu Não amo milha. estudar. Não milha. Eu amo estudar e maravilha. entender um pouquinho mais sobre a área de gestão, negócios, liderança, pessoas. A Janaína, ela é escritora, ela também trabalha com consultoria, além de estar à frente da empresa, né? E ela é formada, eu gostei de aprender ciências atuariais, é isso? Isso, administração de empresa e ciências atuariais. Atuariais. Isso. Que tu me explicou antes, explica pro pessoal que junta ciências sociais com economia. Com economia, um pouquinho de ciências políticas também, gestão, é uma área bastante abrangente, que complementava bastante o meu curso de administração de empresas na época. Ótimo. A Janaína foi conselheira em diversas associações, né? Isso. E sindicato, não é sindicato, perdão. Sindicato também, eu sou diretora, atualmente eu sou diretora do Sindlojas aqui em Porto Alegre, claro. um sindicato patronal, que tem tudo a ver com a minha atuação dentro de empresas, como consultora e palestrante. Sou conselheira superior da Associação Comercial de Porto Alegre. Tá. E também faço parte do Conselho da Mulher da Federação. Da Federação. Bom, a gente vai falar sobre mulher, empreendedorismo, sobre gestão. E falando em gestão, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Sobre gestão feita com intenção. Janaína, que diferencia uma gestão com intenção de uma gestão reativa? A gestão com intenção é aquela que tu visa um objetivo, né? Vamos pensar assim, o que é gerir alguma coisa, né? É tu administrar, é buscar soluções para as coisas que acontecem, distribuir tarefas. Mas quando tu faz isso com metas claras, com objetivos, com traçando aonde tu quer chegar, né? Isso é uma gestão que a gente chama de profissional. Né, uma gestão que sai do nível, porque o empreendedor, né, nós temos que diferenciar um pouquinho os conceitos. O que é o empreendedor? É aquela pessoa que põe em prática, que empreende uma ideia, ele percebe uma necessidade do mercado, uma habilidade sua, casa as duas coisas e põe aquilo em prática. Ok, montei o meu negócio, sou o empreendedor. Quando é que eu me torno, posso dizer que eu sou um empresário realmente? Quando eu consigo ver a minha empresa como realmente uma pessoa jurídica, né? Constituída, que tem objetivos, que tem os seus processos definidos. E cada vez mais a gente busca essa profissionalização do empreendedor, que ele deixa de ser aquele cara que teve uma boa ideia e teve a coragem de pôr em prática, para ser aquele cara que realmente gere uma empresa. Falando nisso, empreendedor e empresário, o que tu vê, qual a diferença entre o empresário e o empreendedor, se é que existe? Não, todo empresário, ele é empreendedor, né? Mas nem todo empreendedor, ele consegue, se a gente for pensar em termos de empresário, aquele que tem uma gestão mais profissional, uma empresa com processos definidos, com objetivos definidos, né? Com a questão financeira com clareza, que vê dados. Se a gente considerar esse conceito, nem todo empreendedor segue essa cartilha. Muitas vezes ele está tão empenhado, né, em pôr a ideia em prática, em que tenha lucro, né, tenha retorno financeiro àquela atividade, que ele esquece de estruturar o seu negócio, de transformar ele realmente numa empresa. Então, é disso, assim, realmente eu não me aprofundei em estudar os conceitos, né, mas na vivência do dia a dia, apoiando um grupo, sendo empresária há 21 anos, né, convivendo com outros empreendedores, com outros empresários, a gente percebe
Aquele que estacionou só na boa ideia posta em prática. E boa colocação, né, sobre essa diferenciação. E Janaína, e esses 21 anos, tá, tocando um negócio à frente de um excelente, maravilhoso negócio, que é a Casa Clima, qual o grande ensinamento em relação às pessoas que uma pós-graduação não te deu? Eu acho que a pós-graduação, ela nos dá a base, né? Ela é como se fosse o farol, mas o caminho, os passos pelo caminho é a tua experiência, né? É sentir a pedra do caminho, né? Eu acho que todo estudo é super válido, eu acho que a gente precisa, sim, se preparar. Dentro das universidades, a gente encontra a experiência de pessoas que já viveram aquilo, por estudos, nós encontramos aquilo, mas o dia a dia, né? É o perrengue, é a rotina, é a pressão, as dificuldades que vão realmente talhando o teu perfil como empresário, como empreendedor e te mostrando algo que lá no início, né, quando eu comecei a Casa Clima lá em 2005, eu não sabia hoje, em 2026. Sim. E essa questão de gerenciamento de equipes, né, gerir pessoas, incentivá-las, não é uma tarefa para qualquer um. Tem que ter uma série de habilidades e lidar com a humanização realmente do setor, né? Como é que tu encara isso hoje em dia no mercado? Como é que estão as empresas lidando com essa transformação? Tu sabe, Tati, que hoje se fala muito, né? Que a empresa é feita por pessoas, para pessoas. Existem muitos jargões sobre isso. Sim. Né? Mas a base, eu acredito, das relações humanas, sejam elas no mercado de trabalho, no trabalho, sejam elas nas relações pessoais, é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender para saber o que o outro vai causar em mim. Porque dependendo de como eu reajo àquilo que o outro causa em mim, eu vou ter um ambiente totalmente diferente, né? Eu vou ter resultados completamente diferentes. Quando a minha equipe, né, não entrega aquilo que eu espero, aquilo causa algum tipo de emoção em mim, e a emoção gera um comportamento. E esse comportamento vai refletir na minha equipe, que vai refletir nos meus negócios. Então, eu sempre falo com os empresários, com os meus clientes de consultoria, isso, se conheçam, se percebam o que realmente está te incomodando naquela situação, né? Porque a gente não consegue controlar o comportamento das outras pessoas, a gente consegue controlar aquilo que acontece dentro de mim em função daquele comportamento. Sim. Então, nós gestores e empresários, nós temos que estar cada vez mais preparados para lidar com as emoções que são despertadas em nós, né? Porque são elas que vão gerar nosso comportamento. E também o que instiga, o que acende o cliente, né? O que mexe com o cliente. E falando nisso, a experiência do cliente hoje em dia, como é que tu encara o atendimento e a experiência do cliente para gerir essa situação toda dentro de uma empresa? Porque não tá fácil, né? Não tá. E olha só o que acontece, né? O cliente, hoje nós temos a internet. Se as pessoas tinham medo de comprar pela internet, a pandemia veio e jogou esse medo no lixo. Né? Então, há coisas assim, eu não gosto de comprar pela internet sapato, por exemplo, não sei se vai servir, né? Não sei se vai servir. E cada vez mais o mercado da experiência do consumidor está atento aos medos. Os medos, o que te define comprar um produto, comprar de um fornecedor? É aquele que te traz menos medo, menos insegurança. Então, quem estuda essa área de experiência do consumidor, né, consegue perceber os medos que estão envolvidos no momento de compra. E isso nos traz um outro nível de exigência. Porque se antes, na pandemia, as pessoas tinham medo de comprar sapato, o que veio como solução para isso? Tati, eu não sei se eu compro esse sapato. E tu vai lá nos comentários, ver o que as pessoas que compraram estão dizendo. É macio, é confortável, o número é o que realmente diz. A entrega é demorada, eles conseguiram um sistema de entrega melhor. Então, está muito mais fácil comprar pela internet. Sim. E os medos que o consumidor tinha foram sendo derrubados um a um. O que isso faz? O meu concorrente, ele deixou de ser o vizinho da esquina. Ele deixou de ser a loja que fica no bairro adjacente. O meu concorrente é mundial, né? Eu estou concorrendo com uma loja lá da China, que não fala a minha língua, mas
Não importa, o meu consumidor hoje com a inteligência artificial tem acesso, né, a um site que foi feito pro consumidor brasileiro, pro consumidor gaúcho, pro porto-alegrense, cada vez mais nichado. Sim. Então, quem tem loja física, como é o meu caso, né, que eu sou uma empresária do varejo e convivo com os meus colegas que são varejistas aqui da cidade de Porto Alegre, a gente percebe que a gente tem que estar nos diferenciando justamente pelo atendimento. É a experiência em loja, É a né? experiência em loja. Por que que o meu cliente vai preferir comprar de mim? A gente tem que pensar nisso. Qual é o meu diferencial? Por que que tu vais vir comprar na Casa Clima e não vai comprar na internet? E isso entra no desafio de passar essa informação para a tua equipe. A tua equipe tem que perceber, tem que saber que o cliente está escolhendo ela por algum motivo. E ela tem que fazer parte desse jogo. A tua equipe tem que fazer parte desse jogo. Não adianta eu ter um site lindo, eu ter uma loja linda, um merchandising maravilhoso, convidando o cliente a vir, né? Que nem aqueles leads, gera o lead entra e tu chuta ele para fora. Porque depende ainda do fator humano. E o fator humano hoje não só na... Existe uma disputa, digamos assim, de mercado, acredito. Os que querem trabalhar e os que são... Os que querem ser absorvidos. Os trabalhar e ser absorvido é diferente, né? A pessoa quer entrar no mercado de trabalho, mas não quer trabalhar. E os que querem trabalhar de fato, às vezes por questão de idade, o etarismo, que está muito grande hoje, essa questão, que por sinal até eu vi uma matéria de uma agência de publicidade na Holanda, que estava buscando pessoas acima de 70 anos, porque o nicho das empresas dessa agência eram clientes realmente com uma faixa etária mais alta. Eu achei sensacional, até acho que a Mauri Mota acabou comentando isso aí também depois, uma semana depois. Enfim, como é que tu encara essa gurizada, geração Z entrando no mercado de trabalho, se elas estão querendo só ser absorvidas ou querem trabalhar, e o respeito ou não respeito com o pessoal mais velho. Se o pessoal mais velho também respeita os jovens que estão entrando, porque talvez haja uma rixa aí dos dois lados, né? Não sei se eu tô certa, me ajuda. O que eu percebo, assim, eu batalho muito pelo não rótulo. Não vamos rotular, não vamos criar, fortalecer crenças sobre isso. Existem diferenças, como sempre existiram, né? Provavelmente, quando eu tinha minha faixa de 18, 20 anos, a minha avó, a geração dos meus avós ficava horrorizada com o que a gente acontecia. Diferença entre gerações sempre aconteceram, né? Mas hoje elas acontecem de uma forma muito mais rápida e muito mais exposta, né? Antes, o que ficava restrito a um ambiente privado, hoje sobra o mundo. Tu vai numa reunião, né? Uma fala tua pode ser interpretada de uma forma dentro daquela sala, mas se alguém tá gravando, ela vai ser interpretada mundo afora. E pode ser usada fora de contexto, e pode ser usada de uma forma leviana que acaba prejudicando a tua imagem como profissional e a imagem da tua empresa. Então, isso pode ser um pouco assustador para a geração mais velha, né? Antes eu poderia chegar na sala da minha empresa e dizer, eu quero isso, né? Hoje isso ficava restrita, dava algumas conversas no corredor e tranquilo, né? Aí o colaborador mais jovem, ele tá gravando aquilo ali. E ele pode divulgar aquilo ali. Não, mas tirando essa parte, que eu nem cheguei a esse ponto, assim, de imaginar uma trama dessa. Mas em relação realmente a trabalhar com vontade, assim, tu acha que eu... Eu acho que vestir a camiseta, como se falava, né, no meu tempo. Tati, olha só, desenvolvendo esse assunto, né, antes a gente esperava chegar à idade apta para trabalhar, tu queria entrar numa boa empresa e ficar o resto da vida lá até te aposentar. Né? Se a gente parar para pensar há umas 2, 3 gerações atrás, né? Era muito comum as pessoas se orgulharem de ter uma única empresa no currículo. Hoje eu faço entrevista, eu tenho pessoas de 20 anos, 22 anos que recém começaram a trabalhar, né? Que já é uma diferença, porque a gente começou a trabalhar com 16, hoje eles começam a trabalhar com 22. Já é uma diferença, né? Eu já tinha quase 7 anos de carteira assinada e eles recém estão começando. Mas nesse 1 ano, eles já passaram por 3, 4 empresas. O que é ruim, no meu ponto de vista. Depende, porque assim, o que eu vejo? Eu vejo pessoas inquietas. O ambiente, ele tem que ser... A gente fala muito assim de preparar a empresa para o cliente. Mas o teu primeiro cliente, muitas vezes, a gente tem que se dar conta que é o colaborador que está lá. Né? Isso não quer dizer que tu vai fazer tudo que o colaborador quer. Mas tu tem que ter um ambiente saudável. Claro. Né? Tu tem que ter um ambiente que as pessoas estejam assim... aqui a gente vende qualidade. Aí tu chega um calor dos infernos. A pessoa não tem água
para beber, né? Os móveis são inconfortáveis. Eu acredito que criar um ambiente saudável de troca, né? E que haja uma comunicação clara entre as gerações. E mesmo assim, eu na minha empresa, por exemplo, eu tenho pessoas de 60 anos e eu tenho pessoas de 18. E elas convivem super bem. Cada um na sua... Esfera. Cada um na sua melhor performance, né? Eu acho que a gente tem que começar, e aí isso entra naquela fala anterior, da gente começar a olhar o ser humano, qual é a potencialidade que tem, né? Infinita, né? Se for pensar infinita. Eu tenho, por exemplo, na minha área de atendimento, né? Eu tenho uma moça de 40 anos e eu tenho uma outra de 20. E eu tenho um rapaz que está começando que tem 18. Então, assim, dependendo do tipo do cliente que chega, ele se comunica melhor com uma pessoa da geração dele ou não. Talvez a gente fazer times mais homogêneos, né, entre a idade e favorecer, não fortalecer essa questão assim, porque tu é dessa idade, tu não trabalha. Agora, tu tem um problema de tecnologia, ele vai ser super útil para ti. Enquanto tu tá ali catando um botãozinho do WhatsApp, em 3 segundos, ele não é bom em te explicar. Né? Vamos ser bem claros, essa geração novíssima ali, ele não é boa de explicar, mas ela é muito boa de fazer. Sim. Então vai lá e resolve um problema, né? Às vezes a experiência de alguém mais velho em resolver uma questão de cliente insatisfeito compõe muito bem com alguém que conhece tecnologia. Então, assim, isso é um desafio a mais para o gestor. Pois é, esse é um dos desafios que eu ia te perguntar, tinha notado, que quais são os erros, não desafios, mas os maiores erros que os gestores cometem na hora de tentar engajar ou conseguir com que a equipe se comprometa. Forçar a barra, exigir muitas coisas que elas não estejam aptas ainda, ou preparadas, instruídas. Eu acho que não está aberto a considerar outros pontos de vista. Eu não estou aberto a outro ponto de vista. Não, eu tenho que ao menos considerar. Eu posso não acatar, não concordar, mas eu tenho que considerar. Boa. Eu tenho que ouvir. Porque às vezes a solução está lá na ponta. Eu gosto muito daquele exemplo, né? Que os Estados Unidos ficou não sei quantos anos tentando desenvolver uma caneta que funcionasse no espaço, né? Os russos levaram o lápis. Né? Então, às vezes, é uma coisa básica. Sim. Né? E a gente pensar fora daquele nosso padrão e ouvir o que o outro tem para dizer. Eu acho que a comunicação é uma condição essencial hoje para tu ter sucesso nos negócios ali. Tanto a tua comunicação com o teu cliente, como dentro da empresa. O teu cliente interno, né? Em provocar reflexões, é uma coisa que tu gosta muito de falar, e tu brinca não, tu joga isso, tu fala isso com os teus mentorados, mas em relação à classe empresarial, qual a reflexão vem à tona que mais te incomoda? Não é novidade o quanto nós, empresários, somos sufocados, somos judiados, somos pressionados aqui no Brasil, né? O pequeno, médio empresário, ele é tido como vilão. Isso já vem há muito tempo, né? Tanto que nós somos excluídos em muitas falas como a classe trabalhadora. Isso dá a impressão que os empresários não são trabalhadores. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas do nosso lado, né? Eu estando do nosso lado, uma coisa que eu trago sempre para as empresas que eu presto consultoria e nas empresas, nas entidades que eu faço parte, não vamos terceirizar a nossa responsabilidade também. Claro. Nós também temos responsabilidades que precisam ser melhor assumidas, né? Nós estamos sufocados com tantos impostos, a carga tributária é imensa, a dificuldade na mão de obra, a insegurança, né? As nossas lojas são invadidas muitas vezes, são assaltadas, a questão de trânsito também é complicada. Então, tem uma série de fatores. Mas tem algumas coisas que são o nosso tema de casa, que a gente precisa fazer também. Né? A gente precisa, enquanto empresário, estar atento àquilo que acontece dentro da nossa empresa. Estar muito atento, não só aos números, mas andar pelos corredores, ver
que não é dito, né? Porque a comunicação não é só o que Rádio é dito, peão. né? Rádio peão. Entender o que não é dito e entender o que faz sentido, né? É a comunidade que a gente está inserida. Falando nisso, né, Jana, tu é muito ativa, né, nas associações de classe, tu falou, né, como diretora do Sim. Cindy Lojas. Qual o papel das entidades, tá? Qual o papel delas, qual que tu vê, assim, como o maior propósito delas em relação aos empresários, à classe empresarial? Tati, eu não consigo entender que tenha empresário que não faça parte Pois de é. uma associação que representa os seus interesses. Eu não consigo entender isso. Por exemplo, eu faço parte tanto da associação comercial como do Cindy Lojas. O Cindy Lojas é riquíssimo em informação para os empresários. Riquíssimo em termos de benefícios, ali eu teria que contratar inúmeros profissionais para me dar o que eles entregam já filtrado, sabe? É ouro em pó para nós empresários na hora de tomar a decisão. São pesquisas também, São né? pesquisas, De é consumidores. representatividade. Eles muitas vezes têm uma visão além do que é que eu consigo ter lá da minha sala de diretoria, Sim. né? Então, assim, uma associação, uma entidade representativa é um farol na vida dos empresários, Sim. principalmente do pequeno, que não consegue contratar um jurídico, não consegue contratar um economista, não consegue contratar um instituto de pesquisa. A tua entidade traz isso pronto. Sim, sim. Então, assim, aí entra naquele ponto que tu falou, né, da reflexão. Isso. Eu quero, mas eu tô indo buscar. É o tema de casa do empresário, sabe? Te relaciona com as outras pessoas, vê o que tá dando certo. Às vezes a gente tá tão preocupado ali no nosso dia a dia com o que não tá funcionando, que a gente esquece de olhar que a solução tá ali fora. Muitas vezes já tem alguém usando. Né? E eu acredito que quando tu convive nas entidades de classe sérias, bem estruturadas, tu te fortalece muito. Fortalece muito. E Jana, com tua experiência toda, né? Não só como empresária, mas como uma mulher no mercado de trabalho, independentemente como escritora, que é uma coisa, né, que também é o poder da mulher, né, é o objetivo dela, o sonho dela. Como é que tu encara o papel da mulher empresária, ou uma mulher à frente do tempo, com a mulher de 20 anos atrás? O que mudou? Muita coisa mudou, óbvio, pergunta até meio boba para fazer, mas o que tu acha que foi a maior, assim, transformação da mulher? Pesou para ela? Eu acredito que nós fomos nos fortalecendo e dizendo que não basta para algumas coisas, né? Eu acho que tivemos vozes importantes de homens nos apoiando nisso também. As nossas mães quebraram muitas barreiras, né, para a gente poder estar onde a gente está. A minha mãe trabalhava e era uma das poucas mães da minha turma, eu me lembro disso, da minha turma de escola, que trabalhava. E eu me lembro quanto isso era difícil para ela e pesado. Ela não estar em todas as reuniões, ela não, sabe, daqui a pouco eu comprar lanche em vez de levar o lanche, dela não estar todo dia ali me buscando na escola. E quanto ela teve que ser corajosa para manter isso. E nem por isso eu me senti abandonada, nem por isso eu me senti desprestigiada, não. Ela me inspirou muito. Então, digo, se hoje eu sou uma mulher forte, uma mulher forte me criou. E assim vai ser. Eu não sou mãe de menina, eu sou mãe de 2 rapazes. Mas 2 rapazes que foram criados com um respeito pela mulher incrível. Entendeu? Então, assim, eu vendo o que a minha mãe passava, eu segui o meu caminho e eu fortaleci os meus filhos que vão criar os filhos dele, as filhas dele, também nesse mesmo exemplo. E nós somos muitas, temos muito que melhorar ainda, enquanto senso de apoio feminino, né? A palavra sororidade, que está tão batida, mas que é tão pouco vivida, né? Nós ainda temos um peso muito grande em cima disso aí, né? Disso. E o mercado de trabalho, eu, por exemplo, eu faço parte, quando eu entrei no Conselho Superior lá da Associação Comercial, eu era uma das poucas mulheres. E eu ainda sinto, né, naquela esse peso. Ainda é difícil para nós mulheres. É um desafio, entrar né? em alguns ambientes e nos posicionarmos com aquilo ali. Alguém disse, tu não pode falar? Não, ninguém disse. Mas a gente cresceu com aquilo ali. Né? É verdade. A gente cresce com aquela expectativa
do que é ser mulher, do que é ser feminina, né? Uhum. Por exemplo, se alguém tem que trazer o café, A mulher. se espera. Não que Uhum. isso seja um demérito, trazer o café, mas eu estou aqui para outras coisas além de trazer o café. Sim. Então, existem muitas e muitas reflexões. Nós estamos vivendo um momento terrível de feminicídio. Não? É um absurdo, Nós nem me estamos fala. em março, entrando em abril, Nem me né, de fala. 2026. Nós já tivemos 21 feminicídios no Rio Grande do Sul. É um absurdo. É inacreditável. O que está Um acontecendo? retrocesso, né? É um retrocesso total. Total. E aí eu digo, não Porque isso- adianta. Hoje eu ainda estava com as conselheiras da Federação e estava dizendo para elas, não adianta a gente ir de evento em evento. Não adianta a gente fazer eventos e caminhadas e bandeiras. O que realmente está acontecendo? O selo em Frente Mulher, 31 de março, última data de inscrição. Quantas empresas se inscreveram no selo em Frente Mulher? Quantas, sabe? Não tem o número total ainda, mas mas poucas. são muito, muito pequenas as inscrições. Né? Não adianta. Eu tenho políticas claras, eu como empresária, eu tenho políticas claras lá dentro da minha empresa, dizendo o que é tolerado, o que não toleramos. Isso precisa ser dito. Não é assim, ela é assim, não, ela não é, está escrito, ninguém pode dizer. Na hora de entrevista, de contratação, tu tem que falar, olha, essas são as regras de convivência, não aceitamos violência, assédio, tem que estar escrito. Não adianta a gente saber. Engraçado que E não é fazer. uma coisa tão óbvia, né? Que não deveria ter que dizer, deveria ser uma coisa tão natural do ser humano, dos homens, né? E a gente tá passando um momento da sociedade que o óbvio, né? O básico tem que ser escrito, tem que ser dito, e ainda assim nem sempre é respeitado e não é levado a sério. Porque acontece ainda. É bem isso. Esse é um momento, assim, de tirar, né? A gente tá levantando o tapete. Né? Do mesmo jeito que a gente levantou o tapete contra o racismo, né? Contra a homofobia, nós agora estamos levantando o tapete contra o feminicídio, né? Contra a violência contra a mulher que é velada. Antes era tratada de uma forma privada, né? Isso é do Fórum Íntimo, não é do Fórum Íntimo. Eu não vou... Quantos e quantos relatos nós temos de mulheres gritando, pedindo socorro dentro de casa, né? E não foi feito nada. Mas ela volta. Gente, eu costumo dizer assim, ó, alguém já tentou largar o pão? A dificuldade que é tu parar de comer pão. Agora, tu imagina tu largar o pai dos teus filhos, a pessoa que tu depositou todos os teus sonhos, né? Aí ele te agride e diz, no outro dia se arrepende, eu vou voltar, eu vou mudar. Tu ama aquela pessoa. Então, assim, o julgamento que nós temos, ele ainda é muito ferrenho, né? Cada pessoa sabe o que está passando. Jana, Rio Grande do Sul, como é que tá o cenário? Como é que tu encara a economia, o futuro do Rio Grande do Sul para os próximos anos? Agora a gente está em campanha política, vai começar a campanha política, não sei se já começou ou não, mas enfim, agora a eleição, esquece as eleições, mas em relação ao cenário que existe no momento, tirando qualquer participação política. Tati, olha só, eu sou uma mulher com muitas esperanças, né? Eu sempre acredito no melhor, meu senso de poliana às vezes fala muito alto, né? Eu tenho expectativas de melhoria, né? Eu sempre tenho fé que o nosso povo vai conseguir escolher um bom representante que não só o representante, mas todos aqueles, não só o governador, né? Mas todos aqueles que compõem a Câmara Legislativa consigam ter um olhar para o nosso estado de evolução, vamos fazer crescer, vamos honrar o que nos trouxe até aqui, né? Ontem eu estava num evento que era o Fórum da Mulher Empreendedora, e alguém teve no início a apresentação do hino rio-grandense, e a gente canta aquilo com orgulho, né? Tu já viu que coisa mais linda? Vocês percebem como é lindo quando a gente canta o hino rio-grandense, vem um senso, assim, de empoderamento imenso, né? Então, eu fico pensando, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, que isso esteja entranhado em quem foi empossado ali no Rio Grande do Sul, que quando eleito, pensem realmente no bem-estar do nosso estado, da nossa gente, do crescimento, que a gente volte a ser um estado pujante, de economia pujante. Mas o cenário que a gente tem hoje, né, vindo de uma pandemia, vindo de uma enchente, ainda com níveis de endividamento extremamente altos,
né? O campo precisando de apoio, né? As cidades muito socateadas. Realmente, a gente olha e dá um desalento, né? Mas não dá para faltar a esperança É. de que venha, né, um time aí, não, nós vamos reerguer esse estado. Falando em reerguer, para quem quer se reerguer, não é nem reerguer, quer erguer, né? Quer virar empresário, quer empreender, que características, qualidades tu acha que... Tu acha não, tu afirma que uma pessoa deve ter, precisa ter? Resiliência, vontade de aprender, gostar de pessoas e uma boa dose de ousadia. E de empresário para futuro empresário, que recado, que conselho tu dá para quem tá entrando com tudo no mercado e sendo empresário, claro? Conhece teus números, conhece profundamente os teus números. Conheça o porquê o teu cliente compra, conheça por que o teu cliente não compra, qual é o teu melhor vendedor, quem é o teu vendedor que precisa de oportunidade, onde é que está o teu cliente, saiba tudo que tu puder a respeito do teu cliente. E conheça o teu negócio na palma da mão, os números do teu negócio. Não tem mais espaço para achismo. Tu correu o olho na prateleira e assim tu fazia as tuas compras. Não tem mais espaço. O jogo agora tá para tubarão. Olha, ó. Jana, muito obrigada, adorei o papo. Janaína Crespo, da Casa Clima, com a gente, escritora, mãe, né? Agora o filho casou, Sim, parabéns mais uma vez. Obrigada, vivendo uma outra etapa da vida. Né? Diretora do Cindy Lojas, você empresário, saiba a força que o associativismo tem a oferecer, né? É isso importante. Mesmo, e deixar o meu convite aqui para que acompanhem também o meu canal no YouTube, Janaína Crespo, Gestão e Liderança, e o meu canal, o meu perfil no Instagram. Claro, tá aqui na tela. Que eu trago cada vez mais essas informações a respeito de gestão, o dia a dia do varejo. Sigam a Jana, dicas é com ela mesmo, quem é empresário, quem tá aí começando e quem quer saber mais sobre o assunto, com essa conselheira, com essa mentora maravilhosa que é a Janaína. Obrigada, Jana, Tati. Obrigada. Foi ótimo a gente estar aqui. Obrigado a vocês, gente. Pode Peregrino encerra aqui. KV Makeup, muito obrigada. GTV também. Beijo, tchau, tchau.